amigo da TV Terceiro Anjo. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na sala da TV Terceiro Anjo, onde estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Sandro. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? O Sandro tem uma experiência lindíssima de vida e ele irá nos contar hoje. Eu espero que realmente isso possa ajudar na sua vida espiritual, que você possa notar o amor grandioso de Deus e o que Ele faz para alcançar os seus filhos e tirar do pecado. O Sandro, ele é batizado há 9 anos, né, Sandro? Sim. Você, quando criança, você fazia parte de alguma religião? Você conhecia Deus? Costumava ler a Bíblia? Como que era? Não, e assim, a família não tinha hábitos de igreja, era católicos, são católicos, mas a tradição, né, por Não eram nome, praticantes. não praticantes. E nunca tive, assim, acesso, a questão de igreja, essas coisas, né. Assim, quando eu ia na casa dos meus tios, eles até chamavam para poder ir à igreja deles, né, mas, assim, nunca teve muito contato, assim. Na questão de Deus, assim, nunca fui muito presente, não. Então você não conhecia? Não. Vamos dizer, você veio conhecer a Deus depois de grande? Sim, depois de grande. Tá bom. A sua experiência, ela começa bem novinha, né? Bem quando você era bem criança. Com quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você começou uma história de vida diferente? Bom, eu aprendi a tomar decisões, entre aspas, né, com 8 anos de idade, praticamente. Porque, assim, eu nunca gostei de estar junto com crianças da minha idade. Eu gostava de outros tipos de brincadeira. Era futebol no meio dos adultos, eu gostava de soltar pipa no meio dos adultos, e era assim. E o meu dia era à noite, eu gostava de estar à noite no meio dessas pessoas, e quando as crianças da minha idade me procuravam para poder brincar, e eu dispensava a ideia. Mas eu gostava de estar no meio das pessoas, e eu era considerado o mascotinho da turma. Entendi. Então desde pequenininho você já vivia, você já ia para a cama bem mais tarde do que o acostumado, uma criança da sua idade. A família tentava segurar, mas eu era insistente no que eu queria e sempre dava um jeitinho de fugir. A minha mãe às vezes acordava tarde da noite para tentar me buscar, trazia até conseguia trazer, mas eu sempre conseguia fugir de casa e estar perto dessas pessoas. Entendi. E como que eram esses seus amigos mais velhos aí? O que eles costumavam fazer? Então, Altas horas da noite, principalmente. Durante o dia, eu presenciava muito assim, tinha o futebol de rua, e muitas vezes nesse futebol de rua tinha pessoas usando drogas, brigas, porque brigas de ruas também acaba juntando todas essas coisas nesse momento onde existe esse tipo de pessoa. À noite tinha o luau, onde as pessoas faziam uma fogueira e ali começavam a beber, usar drogas, e ali era o ponto de tráficos também, né? E você fazia parte disso já desde pequeno também? Usava drogas? Não, começar a usar drogas foi com 9 anos de idade, foi por envolvimento também. O pai e a mãe também fumavam e já tinha uma grande influência nessa parte do cigarro. A bebida e drogas, no caso a maconha, foi aonde eu comecei com 9 anos de idade, e assim, 10 anos de idade também, já continuei no mesmo caminho e comecei a vender o famoso aviãozinho, né, que é conhecido. E comecei a vender drogas também, coisas de pouquinho em pouquinho, passando um para outro. E assim eu fazia até os 10 anos de idade. Você ia à escola? Então, a escola nunca foi o meu forte. Minha família sempre brigava, às vezes tomava uns puxão de orelha. Até ia, mas na escola era terrível. E os professores, por eu ser novinho, até tinha alguma autoridade. Mas chegava a certo momento que eles não aguentavam mais. Eu sempre estava na diretoria e assim fui crescendo, né? E as pessoas me conhecendo. Eu estudei a maior parte do meu tempo, estudei na mesma escola. Então ali os professores via, né, aquela criança crescendo, mas cada dia pior. Nada Eles de sabiam melhoria. o caminho que você estava Sim. seguindo. Em que cidade você morava nessa época? Cruzeiro, interior de Cruzeiro. São Você é Paulo. nascido de lá? Sim.
Muito bem. E aí, como é que foi aos 10 anos? Aos 9 anos você falou que você já começou a usar droga, já Sim. fazia o aviãozinho, né? Sim. Que já passava a droga adiante. Sim. Uhum. E como é que foi? Aos 10 anos de idade, eu continuei nesse trabalho de vender a maconha. E aos 10 anos também, eu conheci outras pessoas que foi me influenciando na questão da cocaína também. E aos 11, 12 anos de idade, eu comecei não só com a maconha, mas com a cocaína, e o meu nome começava a crescer nos bairros vizinhos onde eu morava, e assim, as pessoas começavam a me procurar ainda nessa idade, e assim, eu comecei a sentir uma pessoa importante, e assim, tendo muitas vendas e clientes diferentes todos os dias aparecendo, então eu queria crescer. E desde pequenininho eu sempre tinha, não sei de onde surgiu essa ideia de querer ter uma coisa só minha, ter um poder, alguma coisa assim. Uhum. Então, e vinha esses clientes, e de pouquinho em pouquinho, aos 13 anos, 14 anos, eu comecei a ter muito crédito com essas pessoas, porque eles me valorizavam na questão do que eu pegava deles e o que eu entregava para eles. Não deviam, sempre entregava corretamente, em vista de outras pessoas que às vezes pegavam uma quantidade e entregava faltando. Isso era um perigo muito grande, a pessoa poderia morrer, poderia apanhar, poderia perder algum membro do corpo também. E era muito perigoso isso aí na minha cidade. Aos 15 anos de idade, eu me tornei uma pessoa muito conhecida, não só em Cruzeiro, mas nas cidades vizinhas, porque eu tive essa relação com pessoas de facções muito perigosas e conhecidas aqui na região e provavelmente no Brasil, e essa facção fornecia algumas coisas para mim, e onde materiais para trabalhar, que é a droga, essas coisas assim. Então eu não queria fazer aliança com essas pessoas. Na minha cabeça eu tinha essas coisas na minha mão, mas não tinha aliança com eles, mas para eles com certeza eu tinha algum ligamento com eles. Entendi. Você pegava deles para repassar. Sim, a questão E da eles, droga. isso eles achavam que já era uma aliança. Sim, com certeza. E para você não, isso era um trabalho. Depois de um bom tempo nesse trabalho, eu entendia que depois que eu vi as mortes, algumas coisas assim acontecendo, eu falei, eu acho que não saio mais. É uma coisa assim, mas também eu nunca tinha planos de sair, nunca fiz planos que eu ia ficar tanto tempo e um dia eu ia sair. Também não tinha esses planos, não tinha desenhado isso para minha vida, não tinha feito nada disso para mim. E você já estava ganhando bastante dinheiro com isso? Muito dinheiro. Isso roda muito dinheiro. Todas as pessoas que acabam sendo envolvidas, que estão envolvidas, pessoas ganham muito dinheiro com isso. Comigo trabalhava mais de 60 pessoas nessa área, na questão da droga. E com isso também eu trabalhava para uma outra facção que eu não considerava funcionário, nada disso, dessas pessoas, mas como eu falei, eu queria montar eu queria ser dono de alguma coisa, eu queria montar um grupo, eu queria ter um poder, alguma coisa assim. E acabei me envolvendo com outro grupo de pessoas também, outra facção, onde me fornecia armas e drogas e também munições muito perigosas. Né? Isso você tinha quantos anos? Isso aí já tinha 15 para 16 anos e já muito conhecido também. Nossa. E também um controle, nunca fiz curso de administração, mas eu administrava muito bem essas coisas. E nunca fiquei devendo em nenhum desses dois lados. E sempre fiz o meu trabalho correto também. E a mesma cobrança que eu via quando eu ia visitar esses lugares, eu via a cobrança que eles tinham com as pessoas que trabalhavam com eles na cidade deles. Então, com isso, eu fui sendo educado e coloquei em prática na minha própria cidade. Tanto que, às vezes, pessoas sumiam com drogas, com meu dinheiro, ou às vezes com munições, armas, ou outras pessoas sumiam. Eu sempre fazia uma reunião e sempre alguém tomava um tiro na mão, no pé, e até aparecer o que sumiu. Entendi. E com isso, eu prezava por quê? Porque eu sabia que a minha cabeça poderia rolar em um desses dois lugares.
se não aparecesse. Então, eu Você fazia o papel deles no grupo deles, né? Você aprendeu, vamos dizer, com os chefões? fui isso, E educado você... e coloquei esse exercício em minha Entendi. cidade. E assim, com o tempo, eu tornei muito respeitado na região, e as pessoas que começavam a ouvir sobre os meus apelidos, que eu não era conhecido pelo meu nome, e as cidades que pediam o produto também, quando a gente ia entregar, é porque já tinha um nome bem forte, que já rodava, que já era falado, a propaganda era muito forte, e assim, então tinha um respeito. Então, onde eu entrava, sempre tinha um respeito muito grande, e é onde as baladas que eu era sócio também, tanto Rio quanto São Paulo, Minas Gerais, era assim, sempre os fornecedores, o dono do ambiente me colocava eu assim para dentro com a minha turma, e ali a gente fornecia uma quantidade para ele, e a gente fazia o nosso trabalho, e muitas pessoas, segurança, dono das boates, as coisas assim, sempre respeitava. Eu lembro assim também da situação, posso mencionar a questão de cidades que eu fui fazer entrega, trabalhos meu, que já estava marcado, mas que imagino que houve denúncia antes, quando eu chegava com as pessoas que estavam comigo, chegava em determinado lugar marcado com outras pessoas e chegavam ali, era uma estratégia da polícia para tentar pegar. Inclusive ia muitos policiais diferentes na cidade, de outras cidades, para poder investigar o caso, porque o nome expandiu de tal maneira, o apelido, né? E que acabei assim sendo investigado por muitas pessoas, que eu imagino isso. Mas quando chegou nessa cidade, é uma cidade vizinha, e ali a gente para fazer uma entrega, ali os policiais chegaram, alguns parceiros foram pegos, mas eu, em momento algum, imaginava um carro parar na minha frente, e eu vi só um senhor de cabelo longo e de chapéu pedindo para mim entrar no carro. Eu nem imaginava quem era, mas naquele momento a gente Que era na hora que os não tinha policiais estavam como, porque chegando. toda vez que a gente parava em determinado ponto, a pessoa que estava no volante sempre saía para não ficar no mesmo lugar, e depois que fizesse a entrega, a gente dava um toque pelo rádio e voltava e saía, né? E nesse momento a pessoa acabou de sair, a polícia chegou, parecia que era alguma coisa combinada já, mas esse senhor me tirou de lá, assim, e ali foi uma coisa assim, foi uma porta de escape que nunca imaginei Que apareceu do naquele nada. momento, do nada. Não conhecia, não fez conhecia, perguntas, aonde que ele te... Não era nenhuma estratégia já, não era nenhum ponto de fuga. Você nunca mais ouviu? Nunca mais. E isso não te intrigou na época, assim? Você não ficou pensativo? Quem era aquele homem? Como que você conseguiu Eu se cheguei a ligar? pensar algo sobre essa pessoa, foi quando a gente foi no estado de Minas fazer um outro trabalho. E na volta, a gente, depois da entrega, a gente tinha hábito de fazer uma comemoração, né? Comemorando porque deu tudo certo, né? E quando na descida da Serra da Mantiqueira, ali perdi o controle do carro, capotei o carro na serra, para baixo de um lugar muito conhecido, o Alto da Santa, e ali tem muitas curvas perigosas. Então ali eu perdi o controle, porque a gente estava comemorando, mas fumando maconha dentro do carro. E fora era neblina e dentro do carro era a fumaça da maconha. E com isso eu perdi o controle, a gente capotou o carro, deu perca total no carro. Os meninos que estavam comigo se machucaram, mas eu não sofri nenhum arranhão, fui espremido, assim, por mais que eu fui espremido, não sofri nenhum arranhão. E assim, e nesse momento eu comecei a pensar nas coisas assim, que eu já fui livrado, já era para estar morto, tiroteio com polícias da onde vinham as armas, tiroteio com polícia da onde vinham as drogas. Na minha cidade também, várias vezes a polícia aqui invadiu pontos de drogas, e eu vi assim que, sabe, nada acontecia comigo. Às vezes acontecia com um, com outro, mas comigo nunca. Entendi. Em tiroteios nesse determinado lugar da onde vinham armas e munições, eu cheguei a passar de moto no meio de um tiroteio sem nenhum tiro pegar em mim. Então, assim,
algo estava falando para mim que, sabe, alguma coisa por trás disso estava me guardando. Mas você pensava em eu Deus não na imaginava época? o que era. Não imaginava o que era. E então, com 16, 17 anos, continuou nessa mesma atividade e assim, e cada dia o nome crescendo mais e mais. A família não tinha muitas informações na questão assim, se eu estava bem ou não e tal. Só ouvia coisas que falava assim, nossa, aconteceu coisa com o Sandro, aconteceu coisa assim, minhas irmãs, só lembro que elas me falaram que elas chegavam em casa e davam informação, mãe, olha, a polícia tá aí atrás do Sandro, a polícia tá assim, a polícia tá assim. Mas eles sabiam o que Não você estava sabia, envolvido, o que não você sabia fazia? o que era, mas sabia, porque as pessoas comentavam, olha, seu irmão tal. Mas você Seu irmão... morava com eles? Não morava, eu tinha as casas, né? Eu tinha 3 casas, mas sempre quando ia acontecer alguma coisa nessas casas, eu largava, já entrava em contato com as pessoas que estavam por trás das coisas das casas, que negociavam as casas. Falava, tô saindo daqui por causa disso. E já arrumava outra e era assim. Então, Entendi. Você ia mudando. sim. Então, a minha família nunca tinha informação correta o que era, mas sabia que alguma coisa tinha acontecido. Assim, a polícia nunca foi, no caso, na minha casa, da minha família. Por quê? Não tinha motivo também de ir na minha casa, porque nunca guardei nada, nunca foi colocado nada dentro de casa, nunca negociei nada no portão da minha casa. Então, nesse caso, a minha família, assim, sabe, nunca teve dor de cabeça comigo nessa parte, na porta da casa da minha família. Entendi. Você me contou um pouquinho antes que um dos bandidos, um outro traficante, ele atirou em um dos seus amigos. Sim. E aí, o que aconteceu? Como foi essa história? Então, esse rapaz que foi morto era um parceiro, o qual sempre estava nos trabalhos. Era uma pessoa que, assim, eu nunca fui de confiar nas pessoas. E isso eu trago comigo até hoje. Mas essa pessoa era um dos braços direitos que eu tinha. E certo dia a gente numa praça, no centro, um grupo de traficantes de um bairro diferente, porque na minha cidade era sempre muito assim, é uma briga de traficante, guerra de pessoas, de bairros. E esse traficante chegou com um grupo dele e nesse dia só tava eu e esse parceiro. E eu não sabia o porquê que essa pessoa estava... Eu achava que era por causa de mim, a questão do meu trabalho, porque eu era tão novo e ele tão mais velho, e tantos anos nessa situação, tão envolvido com tantas coisas também. Mas essa pessoa atirou nesse parceiro por causa de envolvimento de mulher, não tinha nada a ver com a questão do tráfico. Mas como era um parceiro meu, ele tomou 4 tiros do meu lado. Ele morreu próximo à delegacia mesmo. Nossa. Mas eu percebi que naquele momento os policiais demoraram bastante tempo para chegar. Fizeram de propósito. Então, assim, eu não sei, provavelmente algum envolvimento também que tinham. E eles saíram tranquilos. E ali no momento, antes das polícias vir, eu assim, apenas na minha mente falava, eu vou vingar a sua morte. Porque naquele momento eu poderia fazer alguma coisa. Porque eu sempre andava com 2 armas, na frente e atrás, e armas potentes. Você sempre andava armado. Sim, e eu poderia fazer alguma coisa, mas diante de uma turma, um grupo grande, então eu achei melhor naquele momento não fazer. Mas eu não entendi o porquê. Eu achava que era por causa do tráfico, alguma coisa, e quando ele mencionou que era uma das mulheres dele que tinha envolvido. Mas nesse momento eu já sentia algo diferente, já sentia, sabe, eu fazia o meu trabalho, devolvia o que eu tinha que devolver para as pessoas que era dono dos produtos, e então eu tinha que fazer a minha parte. Eu sabia que a minha cabeça poderia rolar a qualquer momento também. Então, nunca fiquei devendo para essas pessoas. E assim, e aos 19 anos, 20 anos de idade, assim, na mesma situação também. E não saí do crime, permaneci. E cada dia mais sendo respeitado. Cada vez que acontecia algum ato desse, era um respeito maior que eu tinha pelas pessoas. Onde eu ia no centro da cidade, barzinhos, essas coisas, baladas, essas coisas assim, as pessoas reconheciam através do apelido e tal. Estava ali. Eu não estava brincando no serviço, não. Era um pouquinho complicado. E
E agora, assim, eu olho pela situação, assim, de quem eu era. Hoje eu fico meditando quem eu era, como as pessoas me viam e, assim, que situação. Eu nem imaginava, assim, um dia conseguir alguma coisa, assim, de livrar dessa situação, né? Eu cheguei em um momento, aí aos 20 anos de idade, cheguei a pensar em alguma coisa, assim, como sair, mas nunca tomei a decisão, nunca concluí isso, que eu ia sair. E, Até, sim, como foi então que Deus começou a mudar a sua vida? então, chegou nesse um ponto da minha vida onde já estava assim meio, sei lá, cismado com essa situação que já tinha acontecido, os livramentos que já tinha acontecido, não sabia de onde vinha esse poder, né? E assim, da onde veio o desejo de mudar, né? Foi uma pessoa que começou a aparecer assim, do nada aparecia no centro da cidade à noite, e passava encarando, olhando para mim. Eu sentia que estava olhando para mim. Era uma Era uma moça? moça nova e totalmente diferente das pessoas que trabalhavam, porque eu tinha tanto moças quanto rapazes que trabalhavam para mim e era bastante pessoas. E ela é uma pessoa totalmente diferente. Algo, mas não sei, algo despertou dentro de mim e toda vez que passava alguma pessoa, sempre acontecia as pessoas pegarem essas pessoas e sumirem com essas pessoas também que passavam encarando, né? A gente achava que era investigadora ou investigador e sempre Você dava sempre um fim. desconfiava. E sempre desconfiava. Esse era um hábito que eu tinha, assim, de vamos dar um fim. E Esse dar o assim, fim significa que era a matar gente, mesmo? muitas vezes, a gente colocava, a gente não, mas as pessoas que trabalhavam, colocavam dentro do carro, levavam para cidades distantes, soltava a pessoa no escuro, amarrada e deixava a pessoa, mas depois a gente não tinha mais notícia da situação. E outras vezes a gente até fazia algumas coisas a mais para poder não ter nada, Não né? ter problemas. Não ter problemas, isso. Então, é, e essa moça, ela apareceu essa primeira vez no centro da cidade. Uma outra vez também foi no centro da cidade e sempre a pessoa passava olhando, encarando e as pessoas ficavam assim querendo dar um fim, com aquele desejo, vamos dar um fim que senão vai estragar o nosso negócio e tudo. Os seus E, colegas? assim, no caso, quem queria fazer isso eram as meninas, né? Porque Ah, era mulher e elas queriam fazer do jeito delas. então E, tinham mulheres envolvidas sim, também no grupo. sim, tinha mulheres. E elas queriam fazer do jeito delas, né? Então, assim, eu sempre falava, não, deixa, deixa, deixa. Mas era a única pessoa que eu falava para eles, deixa, deixa e deixa. Sem você conhecer. Sem eu conhecer. Nessa segunda vez foi aonde eu levantei e fui até essa pessoa e falei, você me conhece? Mas do meu jeito grosso. E quem lembra de mim eu era careca e eu não sorria para qualquer coisa. Só sorri quando eu ia para agressão, eu ia fazer alguma coisa de errado. E essa questão do careca, assim, também, eu lembrava porque... Estou lembrando, estou falando porque eu queria ser como uma pessoa que me fornecia as armas. Entendi. Ele era uma pessoa careca, muito forte e alta e tinha uma metralhadora desenhada na cabeça. Nossa. E eu queria me inspirar, mas só que eu sempre fui magrinho, mas eu era careca também e eu queria ser e era assim. E naquele momento cheguei com o meu jeito grosso e essa pessoa sempre me respondia com um jeito meigo, suave, assim, não te conheço e tal, meio que sorrindo, sabe? E aquilo me quebrava, me derrubava, mas tudo bem, deixava, ia embora. Aí tinha um lugar lá onde tem aquelas festinhas juninas e tal, e eu gostava muito de tomar quentão. Eu sempre entrava com o meu grupo nesse lugar quando tinha aí pro mês de junho, julho, essas coisas assim, que quando tem essas festinhas, eu ia muito. E lá encontrei essa pessoa e essa pessoa passou olhando pra mim e passou assim também sorrindo. E naquele momento eu falei, você me conhece? E a pessoa, não te conheço. Mas de um jeito meigo também, sorrindo. E a quarta vez, a mesma coisa na cidade. E na quinta vez, foi em um dos pontos de drogas, onde a gente estava fazendo uma comemoração. E foi num sábado de tardezinha, bem caindo a noite já praticamente. E a gente fazendo uma comemoração, que a gente tinha feito uma grande venda na sexta-noite. E ali a gente estava comemorando o sábado de tarde e ela passa com 3 garotas.
E naquele momento as garotas abaixam a cabeça e ela passa e dá tchau. E as pessoas do meu grupo começaram assim, dar risada, porque tava na cara que era irmã, né? Todo mundo de saia, aqueles casaquinhos assim e tal. E naquele momento eu estava meio louco, estava drogado, né? E bebendo. E eu cheguei até essa pessoa, eu falei, você me conhece de onde? Aí, sério, nervoso já, porque naquele momento que deu tchau, foi o momento que eu fiquei mais nervoso ainda. E ela falou assim, não, eu não te conheço, mas você é meu amigo. E ela, naquele momento ela chama as 3 amigas, e as amigas vêm, dá um abraço, um beijo, sem me conhecer. E naquele momento, sabe, jogou eu pra baixo. Toda aquela situação... Quebrou toda a dureza. Sim, aquela situação de bravão, de bandidão, essas coisas assim, sabe? Aquilo me jogou pra baixo. Ela falou pra mim assim, vamos conversar, vamos ali ter na outra esquina, me acompanha e tal. E eu acompanhei. E as pessoas, né, começavam a tirar uma onda e tal. Mas eu acompanhei a garota e ali conversando e tal. Ela falou assim, olha, eu queria encontrar com você num sábado que vem, às 7 horas da noite e tal. Daí eu falei assim, olha, eu não saio nesse horário e tal. Mas eu não entendi o porquê e falei sim pra garota. E nesse sábado que ela marcou, eu fui. Lá tinha, eram irmãos, né, que tava tudo de social e tal. E eu vi que era uma reuniãozinha deles que eles faziam no sábado à noite na cidade e tal. E naquele momento conversamos um pouco, conheci algumas amigas, amigos dela. Você foi sozinho? Fui sozinho. E quando eu voltei, saindo, ela me acompanhou até certo ponto. E ali aconteceu o primeiro beijo. Enfim, ficamos 1 ano e meio namorando escondido dos pais. Nesse 1 ano e meio, algumas coisas foram sendo reveladas aos pouquinhos, mas sobre a minha vida eu sempre me esquivava, né? Quando ela perguntava do que eu trabalhava, eu sempre ia me esquivando. Ela não tinha nem ideia, então. Nada, era uma pessoa, eu posso falar 100% inocente, ela não tinha noção quem estava perto dela ali e com quem que ela estava se envolvendo. Tanto é que quando a gente se beijava, eu lembro que ela falava assim, que bala que você chupa? Porque eu fumava maconha, bebia, eu fumava cigarro, e ela não entendia. Mas que bala é essa? Porque, né, coitada, é totalmente inocente nessa situação. Desse 1 ano e meio, ela fez a visita, fez o convite para poder visitar a igreja dela. E eu sempre odiei crente, sempre não gostava. Principalmente os TJs e tal, eu também não gostava. Aparecia no portão da minha casa, quando eu estava assim de ressaca, saía armado para atender, saía com os cachorros que eu tinha. Eu tinha 8 Rottweilers adestrados do meu jeito, então eles saíam rosnando para os irmãozinhos que estavam ali no portão no domingo de manhã para falar. As irmãzinhas ficavam assim, traumatizadas, coitadas. E assim, então eu falava assim para ela assim, eu me esquivava dessa situação. E ela, né, ela falava para mim assim, vamos lá, vamos visitar a igreja e tal. Eu falei assim, vamos, eu vou visitar. Porque naquele momento eu tive muitas garotas que trabalhavam. Nunca tive namorada. Tive várias namoradas, entre aspas, tanto no lugar de onde vinha armas, quanto no lugar vinha drogas. A hora que chegava tinha pessoas, ia para Minas tinha pessoas, na minha cidade tinha pessoas. Então, assim, eu nunca fui, eu não sabia o que era amor, amar uma pessoa, eu não sabia o que era isso. E com essa pessoa, eu não sei, desde a primeira vez que ela passou encarando e que eu não deixava as pessoas fazer nada, não sei, alguma coisa estava dizendo que alguma coisa ia acontecer, eu não sei. Mas aí eu descobri o que era amar, né? Depois que eu conheci essa garota. E eu pegava e falava para ela, vamos, eu vou visitar a sua igreja. Visitei uma vez e quando eu fui, antes, só lembrando, eu era corredor de campeonato de skate também. Eu corria campeonato de skate, envolvido com todas essas coisas que eu fazia. Então eu tinha um certo patrocínio de algumas empresas, que eu ganhava tênis, bonés. Eu era careca, mas gostava de andar com boné aqui, tinha vários brincos, tinha tatuagem e tal. E andava com as roupas de skatista, que eram os moletom mais largos, as camisetas largas e tal. As calças largas também. E o tênis pantufa, né? Que fala pantufa, mas é o tênis de skate.
E eu fui desse jeito na igreja. E quando eu cheguei, o primeiro casal que me deu um abraço, aquilo já me quebrou, porque eu cheguei todo durão, bravão, com o rosto fechado, né? E eu ficava pensando assim, eu não vou vir para essa igreja, não vou vir para essa igreja. E eu entrava por causa da garota, né? Mas eu visitei essa igreja, esse irmão deu um abraço, e a irmã também, que era a sua esposa, também me deu um abraço, sentei. E aqui foi a primeira visita. Era a igreja? A igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois dessa visita, a gente voltou para casa, tudo. Só que chegou um momento que ela falou para mim assim, Sandro, a gente vai ter que dar um tempo. Porque nesse 1 ano e meio, eu não comentei, mas vou dizer agora, nesse 1 ano e meio, a família sempre interrogava ela se ela estava andando com alguém, porque todos os dias ia uma pessoa diferente na casa dela e falava para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, que a filha ou irmã dele estava namorando com um traficante, estava namorando com um bandido que dava tiro nos outros, que estava namorando com uma pessoa que tinha um comando grande na cidade, na região. E naquele momento, sempre quando ela vinha para interrogar, para falar, e eu falava para ela assim, não, e quem essas pessoas estão falando? Eu sempre na intenção de dar um fim nessas pessoas para poder sair do caminho. E a pessoa também não sabia responder, e ela também não sabia responder porque não conhecia. E eu pegava, ficava assim, e agora, e sempre me esquivando daquela situação. Isso foi uma luta, foi 1 ano e meio, o pai batia nela por causa dessa situação também. Mas chegou um ponto que ela falou para mim assim, Sandro, não dá para continuar, que ela começou a ficar com medo. Mas ela não queria terminar, mas eu percebi que ela estava com medo da situação. Ela pediu um tempo, e nesse tempo foi onde que eu não queria aceitar, mas ela queria, e eu acabei, né, aceitando, mas não querendo. Eu ainda cheguei a segurar ela alguns momentos, falei, não faça isso e tudo. Chegou até a passar algumas coisas na minha cabeça, mas naquele momento saiu e a gente ficou um tempo separado. E eu senti assim, eu falava assim, cheguei a pensar, falei, puxa, eu não posso perder essa pessoa, porque não sei, mas eu gosto dessa pessoa. Eu não sabia o que era amor, mas eu comecei a aprender com ela. E naquele momento foi aonde que, quando eu visitei a igreja pela primeira vez, eu vi o pastor Luizinho falando assim, apareceu no telão, né, o pastor Luiz Gonçalves, e dizia assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Isso gravou, foi um dos versos que gravou, assim, a primeira vez que eu entrei na igreja e vi esse vídeo, que um irmão foi pregar e passou esse videozinho e falou uns assuntos, que gravou. E aí eu fiquei pensando, lembrei das orações que os irmãos faziam na igreja lá, né, quando eu visitei a primeira vez. Aí foi aonde que tomei a decisão de tomar decisões na vida, porque eu não queria perder a pessoa. Sim. E aí nesse momento eu olhei para o céu dentro do quarto, esse quarto era uma das casas que eu tinha lá. Eu falava assim, você que está aí em cima no céu, não sei aonde, se você existe como aquelas pessoas daquela igreja falam, eu quero ser libertado da situação porque eu não quero perder essa moça. O motivo era ela. O motivo era ela, tudo era ela. E naquele momento, sei lá, sentia algo forte, parecia algo que sei lá, estava me motivando a tomar decisões. Aí eu comecei a mencionar, primeiro eu quero sair do vício do cigarro e bebida. Eu preciso saber se você existe ou não, me ajuda. E naquele momento pedi, falei, Deus, eu quero... Não falei Deus, mas falei, se você existe, muda a minha vida. Sabe, só dando uma pausa, eu aprendi que quando a gente pede, fala para Deus assim, muda a minha vida, realmente Deus leva a sério. A gente precisa estar preparado para mudar. E naquele momento... Chega a emocionar devido ao poder de Deus, né? Naquele momento, onde foi que Deus começou a atuar. Eu nunca tinha feito uma oração na vida. Mas eu sei que, eu imagino, hoje eu vejo que foi de coração, porque uma semana depois, não coloquei um cigarro nem bebida na boca. Depois dessa semana,
eu comecei a fazer prova dessa pessoa que estava me livrando, que me livrou uma semana já. E naquele momento eu falei assim, olha, passou uma semana, eu não coloquei cigarro nem bebida na boca. Agora eu preciso ser livre das amizades. E eu preciso ser liberto dessa situação. Porque eu não quero perder essa pessoa. Fiquei uma semana sem passar nos pontos, que eu era como se fosse um cobrador de impostos, né? Passava recolhendo ali, conversava um pouquinho e tal. Então fiquei uma semana sem passar nesses lugares, as pessoas desesperadas para me poder repor as coisas, né? Por causa do trabalho. E naquele momento eles ficavam desesperados. E esse Deus começou a atuar de verdade. Uma semana eu não passei. Aí foi aonde comecei a falar assim, puxa, eu preciso mudar algumas coisas agora mais sérias na minha vida. E eu sei que o que eu já presenciei, eu posso ser morto. Mas se você existe, como você já tem se manifestado nessas semanas que eu tomei essas decisões, eu preciso sair do tráfico de droga e preciso sair do tráfico de arma. No começo eu considerava que eu não tinha envolvimento com esse tipo de pessoa. Ou seja, eles só me forneciam, eu achava que eu tinha o meu próprio comando, mas depois eu tomei consciência do lugar onde que eu me aprofundei. E eu falei, eu preciso sair dessa situação. Orei e falei, olha, agora eu preciso ir lá naquele lugar e vou levar o lucro dessa pessoa, as armas, tudo que pertence a ele e a metade do meu lucro. E eu preciso que você esteja à frente também. Se você realmente existe, como você já tem se manifestado. E eu fui até nesse determinado lugar, dessa facção, e ali falei diante do chefe desse grupo, falei que eu queria mudar de vida. Eu cheguei a falar uma coisa tão inocente que falava assim, eu queria ter uma carteira registrada, eu queria ter uma família, que eu conhecia uma pessoa diferente. E nesse lugar, muitas pessoas que entram não saem. Muito difícil uma pessoa sair. Ou ela fica presa nesse lugar, ou ela é morta. E principalmente quando é alguém que dá muito lucro para essa pessoa, desse tipo de pessoa. Eles não querem perder. Eles não querem perder. E outro detalhe, pelo conhecimento que ele tem, os acessos que ele tem também. Mas naquele momento a pessoa, depois que ouviu tudo que eu falei, eu armado também, onde eu ia, eu sempre andava armado, uma arma na frente da cintura, outra atrás, e sempre era assim. E naquele momento essa pessoa levantou, ele tinha aproximadamente uns 2 metros de altura, e me levantei também, me posicionei, mas assim, eu não ia reagir, isso já estava determinado que eu não ia reagir. Ele estava com uma pistola na mão e naquele momento parece que eu já estava sentindo os tiros pegar em mim, sabe? E naquele momento ele só bateu a mão no meu ombro e falou assim, olha, você é uma pessoa que nos ajudou muito e nos ajuda. E a gente não queria isso para você não, mas as portas deste lugar estão abertas para a hora que você quiser voltar. E me deu um abraço e ele falou assim, você está sendo privilegiado. E saí abraçado desse lugar, mas na intenção de que na hora que eu desse as costas, eu imaginei que eu ia virar uma peneira, porque olhava ao redor, as pessoas que estavam ali, com fuzil, metralhadora, e todo tipo de arma ali, eu falei, nossa, é tipo, saí assim, sabe, parece que cada passo que eu dava eu sentia um tiro, mas eu comecei a descer uma ladeira e assim, fui descendo até onde que eu cheguei uma avenida, onde sempre quando eu ia nesse lugar eu tinha carro disponível a hora que eu quisesse. Naquele momento eu entrei dentro de um ônibus, parei na rodoviária, vim embora de ônibus para minha cidade. E assim, saí com a metade do corpo assim, leve e não acreditando naquela situação. Havia sido um milagre. E eu falei, puxa, aí cheguei na minha casa, foi aonde que eu pensei, você tem se manifestado de verdade, você existe. Essa era a minha oração, não sabia falar Senhor e tal. E naquela semana, isso foi numa sexta-feira, e no sábado eu falei assim, amanhã
eu estou indo lá no outro lugar, eu preciso sair do tráfico de droga. E a mesma coisa que eu falei lá em tal lugar, eu vou ter que falar aqui também. E, por favor, me ajuda também. Eu não quero perder aquela pessoa, me ajuda a acertar a minha vida, que eu quero poder estar com ela. E não coloca essa pessoa na minha frente enquanto eu não ficar liberto dessas coisas. Até então, não havia fumado, bebido, usado droga, que eu era viciado em maconha, e cocaína era quando eu estava nas baladas fazendo meu trabalho, eu sempre usava essas coisas. Então, até então, não tinha usado. Até aí, essa pessoa que está lá em cima honrou. E então, no domingo, eu fui até nesse outro determinado lugar para poder sair do tráfico de drogas. E cheguei lá, por incrível que pareça, as mesmas palavras que eu usei com o outro chefe de armas, usei com esse chefe das drogas. E ali, saí abraçado e com as portas abertas para que a hora que eu quisesse voltar no sistema, estava bem-vindo. E para a hora que quiser precisar de socorro, qualquer coisa, era avisar que eles mandavam o resgate, essas coisas. Saí abraçado. E da mesma forma senti os tiros pegando, porque é complicado você entrar num lugar desse e você pedir para sair, sendo que muita gente está olhando para você de cara feia, outras pessoas que te admiram e não quer que você saia. E às vezes até por amor deles, assim, às vezes eles, para não deixar a pessoa sair, deixa a pessoa presa ali. E ali eu saí abraçado, saí com o corpo assim leve e eu comecei a caminhar. Cheguei em um determinado lugar, num terminal, peguei o ônibus, fui para minha cidade de novo. E naquele momento cheguei em casa assim feliz. Tudo que eu tinha, a questão das casas, carros, até mulheres, foi entregue, foi liberto dessa situação. E naquele momento senti, sabe, uma coisa livre, liberto daquela situação que eu ficava pensando assim, não precisa de uma gota de remédio para poder ser liberto da droga. Sim. Porque muitas pessoas que são viciadas em cocaína, o crack eu não cheguei a usar, mas eu tinha as pessoas que trabalhavam e vendiam para mim. E eu vi muitas pessoas inocentes se envolvendo com na parte do crack, e a situação que pessoas entravam e as atitudes que elas tinham para usar essa droga também. Eu vi muitas pessoas, filhas de pessoas muito conhecidas na minha cidade, pessoas de boa família, que tinham assim grande influência na cidade, pessoas às vezes mendigando por causa dessa droga, entendeu? Também. Então, assim, querendo ou não, eu matei muitas pessoas na questão do vício da droga, querendo ou não, matei muitas pessoas, assim, tanto viciando elas quanto fornecendo para essas pessoas também, entendeu? Como eu também vivenciei muito, assim, família sendo destruída por causa dessa bendita droga, e assim, eu mal pensava nessas coisas também, então, assim, cheguei em casa, agradeci muito, né, a essa pessoa que cuidou, e então ali foi concluído tudo que eu pedi para ele. E quando eu saí da minha casa, próximo, eu encontrei a pessoa, a garota novamente, e ela estava justamente indo na minha casa para pedir para voltar naquele momento. Foi onde que a gente voltou, ela fez o convite de poder ir na casa dela, e quando ela fez o convite, fui do meu jeito, né, e fui com as minhas roupas, até então eu não tinha jogado fora, que eu não tinha outras, né? E quando eu chego na casa dessa garota, a mãe, eles abrem aquele portão, a metade da família é adventista, a outra família era católica, mas eles se dão muito bem, né? E vem aquela moça bonita assim lá do fundo, daquelas pessoas assim e tal, e pergunta se o meu nome era Sandra e tal. E dá aquele abraço e fala, seja bem-vindo à família e tal. Naquele momento... Era a mãe dela. Mesmo assim, eu ainda, mesmo com toda essa atitude de mudança, eu ainda cheguei com o meu jeito. Falei, se alguém olhar torto pra mim, eu vou, né? Mas na hora que aconteceu desse abraço, que era a mãe dela, ela falando, seja bem-vindo à família, aquilo me quebrou. Aí foi onde veio a família toda, abraçando, conversando e tudo. E assim, nossa, eu fiquei muito feliz. O que sobrou comigo na minha casa, o que me pertencia, que não fazia parte desses grupos, que era algumas armas que era minha mesmo, e isso já tinha de tempo, e alguns dinheiro que sobrou, isso eu fui juntei todas essas coisas, coloquei num saco de lixo e fiquei aguardando o caminhão do lixo passar, e eu lembro até hoje que os garis ralaram para pegar aquele saco e jogar dentro
do caminhão, né? Você jogou Do fora. basculante, e aquele momento foi tudo fora. Porque assim, eu não queria que ela encontrasse nada comigo. E assim, quando eu comecei a levar ela na minha casa, eu ficava pensando, se tivesse umas fotos minhas assim, na casa da minha mãe eu tinha várias fotos diferentes, e ela nunca teve... A minha família, assim, é mineira, é pessoa de roça, é inocente. Então, se ela vê a gente com uma arma na mão, é normal, sabe? Ela não esquenta muito, assim, a minha família. E então tinha armas desse jeito, arma na cabeça das pessoas. Eu tinha outras fotos que eu tirava, as pessoas registravam, tirava foto, que eu dava tiro no pé das pessoas para cobrança de droga que sumia nas mãos. E era assim, então tinha momentos que eu tirava foto deitado num monte de arma que eu tinha, com granada, explosivo, essas coisas assim, com drogas também, e deitado em cima de dinheiro, essas coisas assim. Isso Tipo, tudo você deu, acabou. Isso tudo sumiu, assim, sabe? Foi na questão de decisão também. E naquele momento foi onde que, né, depois que eu fui até a casa da garota A e família te aconteceu aceitou. tudo isso, e assim, sabe, a gente ficamos firmes, foi onde que eu comecei a fazer o estudo bíblico com essa irmã que me recebeu com o primeiro abraço na igreja, e através dos estudos, e eu pude tomar a decisão de aceitar a Cristo, porque sabia que era Ele, naquele momento, de tudo que aconteceu, eu entendi que era Ele que estava me ajudando e guardando a minha vida. Desde os momentos que eu não entendia quem era, dos acidentes, das fugas, e assim, daí naquele momento eu comecei a entender, depois do estudo bíblico, que era realmente Cristo Que tava mudando o meu guardando. caminho, mudando a minha vida, e que Deus tinha um plano na minha vida. E ali eu tomei a decisão, me batizei, e a gente ficou assim um bom tempo junto. Vocês não estão juntos Mas hoje? a gente ficou 4 anos juntos. Mas Deus tinha um plano. Hoje eu entendo que Deus tinha um plano maravilhoso para ela, mas não era comigo. Eu vejo que Deus usou a vida dela somente para poder tirar eu do caminho que eu salvar, te vivi. resgatar. E eu agradeço a Deus muito porque eu entendo essa situação. E entendi essa situação. Hoje ela é casada, tem um filhinho, e tem assim, o marido é da igreja e são felizes. Eu conheço o marido, muito bacana, a gente se dá bem também, eu me dou bem com essa pessoa, mas eu entendi que o plano não era a gente ficar junto. Hoje eu estou aqui, né? Tenho a minha namorada que mora próximo aqui também, a gente se dá bem. E assim, hoje sinto liberto, nunca mais senti o desejo de poder voltar nessa situação. E hoje o que eu puder ajudar pessoas que vivem nessa situação também, sempre... Com esse testemunho de vida, eu imagino que você deve contar em alguns locais, né? Em Sim. alguns lugares. O que você fala, por exemplo, uma pessoa que talvez esteja vivendo mais ou menos o que você viveu? No mundo das drogas, da violência. O que você teria a dizer a um jovem desse? Primeiramente, eu sei que não é fácil. Primeiramente, isso é a coisa mais difícil que tem, mas não é impossível. Eu fui liberto na questão de decisões. Eu entendi, assim, na mesma forma que eu entrei, eu consigo sair. E eu acho que até existe remédio, mas o melhor remédio é a nossa decisão de aceitar que a gente está numa situação difícil, que a gente precisa mudar, assim, precisa tomar uma decisão, mudança totalmente. E se a gente não consegue por nós mesmos, precisa buscar ajuda, e essa ajuda principalmente tem que ser Cristo, porque Ele foi a função maior ali, que foi quem atuou, né? Que me motivou a tomar essa decisão. Foi ele que não imaginava, mas essa garota foi usada por Deus, com certeza, arriscou a sua vida totalmente, literalmente, mas ela foi usada por Deus, entendeu? Então, assim, existem pessoas que é usada por Deus para ajudar esse tipo de pessoa também, e essa pessoa também precisa aceitar, precisa ser forte, né? É aquilo, é a gente tomar a decisão do lado de Deus. Deus quer ajudar, mas a gente tem que dar o primeiro passo, e
E essa pessoa, sempre essas pessoas estão nessa situação, vício, de drogas, ou às vezes está até no crime, se ela não tomar decisão por si mesma, eu quero sair, eu quero mudar, e principalmente pedir o socorro, que o socorro nosso é Deus, ela não consegue, ela não consegue. Independentemente das consequências, eu acho que assim, a pessoa para tomar decisão, para sair dessa situação, tanto das drogas quanto do crime, a pessoa não pode pensar nas consequências. Eu cheguei a pensar, mas mesmo assim eu continuei, sabendo que ia morrer, pensando assim, sempre com esse pensamento, vou morrer, e hoje estou aqui vivo. Né? Poder então, contar, assim, né? sempre contar com a ajuda de Deus, e muitas pessoas que são usadas por Deus também podem ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas a principal característica para poder sair de uma situação dessa é a própria decisão. Ela precisa querer, entendeu? Sem ela querer não consegue nada também. E eu entendi também que hoje você faz trabalho missionário, evangelismo nas prisões, em clínicas. Sim. E você sente que você está mais preparado para alcançar essas pessoas, devido a ter tido a mesma experiência que eles passaram? Eu não digo mais preparada, mas é uma facilidade maior. Assim, porque na conversação, assim, no diálogo, às vezes eu acabo usando uma linguagem um pouco diferente, às vezes das pessoas da igreja, para poder chegar até as pessoas, né? E de alguma forma a gente acaba tendo um contato melhor com essas pessoas, porque eu vejo que se a gente chegar de um jeito diferente, né, como muitas pessoas falam, muitas vezes não é bem recebido. Então, eu tenho um pouco de facilidade, porque já chega de um jeito diferente, descontraído, para conversar, aí é onde as pessoas aceitam, e ali você pode contar a sua experiência, e é onde você é abraçado, às vezes, por essas pessoas, e essas pessoas também acabam tomando decisões, né, e aceitando a Cristo também, e aceitando a mudança de vida também, pela experiência. Muito bem, Sandro, muito obrigado por ter dividido conosco esse testemunho lindíssimo. Esperamos que realmente Deus continue te abençoando, Amém. Que você possa ser usado para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém. E que Ele realize os seus sonhos aqui também, Amém. Tá bom? Na faculdade, na sua vida emocional, Amém. Espiritual principalmente. Que Deus te abençoe. Amém. E a você, querido amigo, que nos acompanhou, ouvindo esse lindo testemunho de vida, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que se você conhece alguém que está passando por essa mesma experiência, que você leve esperança a essa pessoa, de que o nosso amado Jesus, ele faz de tudo para tirar o seu povo, o seu filho do fundo do poço. Que Deus te abençoe e que você também encontre o caminho da cruz.